E aí, pessoal do Dedicação Delta, eu sou o professor Gleison Lima e venho com uma dica quente para vocês aqui. Hoje nós vamos falar de como estudar lei seca para concurso público. A gente sabe que não é uma tarefa fácil a gente ler lei seca. E isso por quê? Quando a gente vai dar uma lida na lei, é meio cansativo, os vademecums, se você tiver com vademeco, as letras são pequenininhas. Se a gente tiver que ler lá no site de um Planalto, por exemplo, uma determinada lei, ela é cansativa, porque ali é uma forma teórica, maçante da lei está ali prevista. Então o que a gente começa a pensar? Como fazer para que eu possa dar uma enganada no meu cérebro, para que ele possa se sentir confortável no momento em que eu vou ler essas leis e tornar isso um hábito. Vou te falar o que eu fiz para que eu pudesse ter esse hábito constante de ficar lendo lei seca e ter êxito em concurso público. A minha dica de hoje é pensar primeiramente que eu preciso ter um planejamento para que eu possa ler a lei seca. A gente tem que começar a pensar que são diversas leis, Código, Constituição Federal, leis diversas, leis esparsas, para que você possa parametrizar cada uma delas e, nesse sentido, se organizar para que elas sejam lidas diariamente. Então, a primeira dica que eu dou é: leitura de lei seca tem que ser diária. E aí vai me pergunta, poxa, mas como é que eu vou me organizar todos os dias para que eu leia lei seca? Todos os finais de semana, geralmente no domingo, eu planejava os estudos da semana. Nesses estudos, eu incluía expressamente a leitura de lei seca. Todos os dias eu tinha um determinado horário já previsto no meu final de semana para que eu pudesse ler essas leis secas que eu tinha selecionado e eu pudesse ter esse hábito de leitura. E com isso, eu vou dar um exemplo do que eu fazia para que vocês possam também se servirem para vocês. Lembre que são dicas, cada um vai se adaptando àquela que melhor vai ter o êxito, ter o conforto maior para que possa superar esses obstáculos e aí sim a gente pode aí ter o êxito objetivo aí que a gente quer ter em determinado concurso público. O que eu fazia? Eu pegava a Constituição Federal, por exemplo, tem lá seus 250 artigos, e selecionava quantos artigos que eu gostaria de ver por dia. Um detalhe é que eu terminava o capítulo, ou pelo menos aquele subitem, aquela seção, eu não ficava lendo até determinada metade de artigo. Um artigo, por exemplo, vou ler 10 artigos hoje. Só que aquela seção tinha 12 artigos. Claro, vou ler 12, vai ficar mais fácil, né? Até para poder fechar aquele tipo de assunto. Então, selecionem, por exemplo, vou ler 10 artigos de Constituição Federal hoje, eu vou pegar o Código de Processo Penal e ler mais 10 artigos, eu vou pegar o Código Penal e vou ler 10 artigos, vou pegar uma lei de tóxicos e vou ler também mais 10 artigos, e eu vou anotando aquilo que eu fui lendo. No próximo dia, eu vou dando continuidade a cada um desses artigos. No meu caso, o que adaptou muito bem para mim era trocar de assuntos. Porque quando começava a ficar um pouco maçante, ali 10 artigos da Constituição Federal já começa a ficar um pouco cansativo, dependendo do tamanho de cada artigo. E lembrando que a gente estuda o artigo marcando com marca-texto ou marca-texto digital, se vocês estiverem aí no digital também, vai marcando cada um dos pontos que entender como interessantes. Então vai ficando um pouco cansativo com o tempo, se você ficar somente numa lei. Isso serviu muito bem para mim. Então eu ia ali, trocava o próximo pacote de artigos que eu queria ver na próxima lei e assim sucessivamente. Com essa técnica, eu comecei com o tempo, nas minhas revisões, fazer a primeira leitura, numa segunda leitura ficava mais rápido. Porque eu já tinha feito as marcações que eu entendia como interessantes, eu já tinha lido aquilo ali 1, 2, 3 vezes e eu ia retomando com o tempo. É lembrar que a gente tem que fazer uma certa proporção. Por exemplo, eu tenho uma lei de tóxicos que tem muito menos artigos do que um Código de Processo Penal, do que um Código Penal. Então eu fazia o seguinte: se eu tenho lá o Código de Processo Penal tem quase 800 artigos, nós temos um Código Penal que tem mais de 360 artigos, então eu vou ali e faço uma média. Olha, eu vou ler 20 do Código Penal, mas, por exemplo, 10 da lei de tóxicos, que tem menos artigos, até para, não é que terminar ao mesmo tempo não, porque se eu termino uma lei, eu coloco uma outra no lugar, mas é para guardar uma certa regularidade em cada uma delas. Então, se vai uma dica importante para vocês aqui, e essa é uma dica assim, para mim, foi de ouro, para que eu pudesse ter realmente o êxito em concurso, foi ler lei seca todos os dias e fazer disso um hábito. Aí, meus códigos, quando eu tinha ele físicos, digitais, eles são todos marcados naquilo que eu entendo como mais importante, porque eu sei que hoje não adianta tão somente estudar lei seca, claro, mas também a lei seca
ela vai te dar suporte para você entender o que a jurisprudência está falando e vai te dar também suporte para entender o que a doutrina está falando. E quando vocês forem para questões, existem questões que vão tratar única e exclusivamente do que a lei seca está falando. Às vezes um pequeno detalhe que foi anotado por vocês de uma maneira muito precisa, ele vai ser crucial, que você vai ter memória de até onde você marcou aquilo ali na lei seca, e na hora da prova você com certeza vai se lembrar daquele ponto importante, interessante, e pode ser que aí você ganhe a questão, e pode ser que seja a questão crucial para que você esteja à frente do seu concorrente e possa ganhar aí esse concurso e ter o êxito daquilo que você gostaria. Então, se serve de dica, planeje, organize a sua semana, tenha hábito de leitura diária de lei seca até o momento que você passa. Olha, não vai ser até o momento não, já confesso para vocês que depois que vocês assumirem o objetivo de vocês, que é o cargo público aí, vocês vão continuar tendo esse hábito, porque passa a ser um vício gostoso, um vício de entendimento. Vem uma lei nova, você vai ler, vai entender, vai fazer a marcação e aquele hábito de leitura seu vai ser pro resto da sua vida. Mas o importante é que para passar no concurso, você tem que ter algumas técnicas, principalmente daqueles que já passaram. Então, nesse sentido, repasso a vocês aqui o que eu fiz, tomara que sirva para que vocês possam aí, adquirir esse hábito de leitura, e no início vai ser um pouco cansativo, mas logo em seguida você vai ver que vai ser interessante, porque você vai criando curiosidade e daqui a pouco vocês vão ter de fato o hábito de leitura e aí daqui a pouco também vai ter o cargo que vocês gostariam. Bacana? Espero que tenha colaborado com vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, até mais!